O cheiro a terebintina e a óleo de linhaça era o único luxo que Amara Lopes se permitia. Misturava-se ao odor úmido das paredes de pedra do armazém abandonado perto do cais do Sodré, o seu santuário secreto, o seu ateliê improvisado. A luz fraca de Lisboa, filtrada por uma janela alta e suja, incidia sobre a tela, revelando as cores vibrantes que lutavam para emergir da escuridão, tal como ela. Aos 24 anos, Amara carregava nos ombros o peso dos subúrbios da Amadora e nos olhos a profundidade de gerações que cruzaram o mar desde Angola. A sua pele escura, rica como a terra fértil, contrastava com as paredes cinzentas, e o seu cabelo afro, um halo de desafio, estava hoje envolto num turbante de capulana, uma herança da mãe. Na Faculdade de Belas Artes, onde uma bolsa precária a mantinha à tona, Amara era quase invisível. Uma sombra que se movia pelos corredores brancos, sentindo os olhares que a mediam, a catalogavam, a diminuíam antes mesmo de verem a sua alma derramada nas telas. Lutava para comprar pigmentos, reaproveitava armações, mas a sua arte era rica, explosiva, uma fusão de dor e esperança, de memórias ancestrais e da dureza crua da cidade. Pintava com uma intensidade que lhe consumia, as suas mãos finas, manchadas de tinta, a dançarem sobre a tela, traduzindo o tumulto interior em formas e cores. Naquela tarde, enquanto retocava um retrato, o rosto de uma vizinha, marcado pela vida, mas com uma dignidade régia, ouviu passos no armazém. O seu coração disparou. Era raro alguém aventurar-se ali. Escondeu-se instintivamente atrás de uma pilha de caixas velhas, espreitando. Um homem, branco, bem vestido, talvez nos seus 30 anos, olhava em volta com curiosidade. Era Diogo Vasconcelos, curador de uma galeria emergente no Chiado, sempre à procura do inesperado. Tinha vindo à faculdade, ouvira rumores de estudantes que usavam espaços abandonados, e a sua intuição guiara-o até ali. Os seus olhos pousaram na tela de Amara. Diogo parou, petrificado. A força daquele retrato, a técnica, a emoção crua, era algo que não via há muito tempo. Aproximou-se, absorvido. Incrível, murmurou. Amara prendeu a respiração. Medo e orgulho travavam uma batalha no seu peito. Quando Diogo se virou, procurando o artista, Amara, em pânico, aproveitou a sua distração e deslizou para fora do armazém, o coração a martelar contra as costelas, deixando para trás apenas a sua obra-prima anônima e um caderno de esboço esquecido na pressa. Diogo apanhou o caderno. Os traços eram rápidos, seguros, cheios de vida. Rostos, paisagens urbanas, fragmentos da alma de alguém. Tinha de encontrar o artista. Passou os dias seguintes na faculdade, mostrando os esboços, perguntando. Ninguém parecia saber, ou talvez Amara fosse tão invisível que ninguém a associava àquela arte. Finalmente, uma funcionária da biblioteca, uma senhora mais velha e observadora, reconheceu o traço. Acho que é da Amara Lopes, a menina angolana. É muito calada. Diogo encontrou-a na biblioteca, curvada sobre um livro, o turbante colorido a destacar-se na monotonia das estantes. Amara Lopes? A sua voz fez Amara sobressaltar-se. Ela ergueu os olhos, reconhecendo-o. O pânico voltou. Sou Diogo Vasconcelos. Estive no armazém, vi o seu trabalho, é extraordinário. Ele estendeu-lhe o caderno. Amara pegou no caderno, as mãos a tremer ligeiramente. Obrigada. A sua voz era baixa, quase um sussurro. Extraordinário não chega, continuou Diogo, os seus olhos a brilharem de entusiasmo. Estou a organizar uma exposição coletiva na Galeria Prisma. Novos olhares. Quero muito que participe. O seu trabalho merece ser visto. Amara ficou sem palavras. Uma exposição? No Chiado? Parecia um sonho, um universo distante. A desconfiança lutava com uma faísca de esperança. Eu não sei. Por favor, insistiu Diogo. Não decida já. Pense nisso. Este é o meu cartão. Dê-me uma oportunidade para lhe mostrar que falo a sério. Current Part Characters, 388, Total Characters, 388. Amara saiu da biblioteca com o cartão a queimar-lhe na mão. A Galeria Prisma. Ela conhecia de nome. Era um espaço moderno, chique, um daqueles lugares onde ela nunca se atrevera a entrar, sentindo o peso do seu casaco de segunda mão e da sua pele. Contou à mãe, Dona Isabel, enquanto jantavam o caldo de peixe que aquecia a pequena cozinha do apartamento na Damaia. Dona Isabel, cujas mãos estavam gastas pelas limpezas, mas cujo olhar mantinha a firmeza das matriarcas, ouviu em silêncio e depois disse, na sua voz quente com sotaque umbundu: Minha filha, o medo não te trouxe até aqui. O teu talento é um dom. Não o escondas por causa de gente que não te sabe ver. As palavras da mãe, aliadas à realidade das contas a pagar e à necessidade de comprar materiais decentes, empurraram Amara.
Com o coração aos saltos, ligou para Diogo. Concordou em visitar a galeria. O chiado brilhava com uma luz diferente daquela dos subúrbios. As montras eram luxuosas, as pessoas pareciam deslizar em vez de andar. Amara sentiu-se um peixe fora de água, cada passo uma batalha contra o sentimento de não pertencer. A Galeria Prisma era um cubo branco, minimalista e intimidante. Diogo recebeu-a com um sorriso caloroso, tentando pô-la à vontade, mas Amara sentiu imediatamente os olhares dos outros funcionários. Foi então que viu Sofia Menezes de Castro pela primeira vez. Loira, esguia, vestida com uma elegância estudada, Sofia era a filha do dono da galeria e a personificação de tudo o que Amara sentia que a excluía. Sofia olhou-a de cima a baixo, um sorriso polido que não chegava aos olhos frios. Diogo, querido, a tua protegida? A palavra protegida foi dita com uma inflexão que fez Amara encolher-se. Sofia, esta é Amara Lopes, uma artista incrivelmente talentosa que vai participar na nossa exposição, apresentou Diogo, ignorando ou não percebendo a malícia. Ah, sim, o teu projeto de diversidade, muito pitoresco, respondeu Sofia, estendendo uma mão com unhas perfeitas a Amara. O aperto foi frouxo e rápido. O seu trabalho é exótico, ouvi dizer? A minha arte fala sobre a minha experiência, respondeu Amara, a voz mais firme do que se sentia, e a minha experiência é lisboeta. Sofia arqueou uma sobrancelha. Claro, querida. E afastou-se, deixando um rastro de perfume caro e um ar gélido. Apesar do mau presságio, Amara mergulhou no trabalho. Diogo era um apoio genuíno. Visitava o seu ateliê, discutiam ideias, ele trazia-lhe livros e, discretamente, alguns materiais de que ela precisava. Ele via o seu talento, a sua inteligência, a sua beleza contida. E Amara, apesar da sua cautela, começou a ver Diogo. A sua paixão pela arte, a sua bondade, a sua ingenuidade quase infantil sobre o mundo fora da sua bolha dourada. Uma atração subtil começou a crescer entre eles, feita de conversas noturnas, de admiração mútua e da emoção partilhada pelo projeto da exposição. Mas Sofia não desistia. As microagressões tornaram-se rotina. A inscrição de Amara perdeu-se nos arquivos e só foi encontrada após a insistência furiosa de Diogo. Os seus quadros foram colocados num local menos visível da galeria durante a pré-montagem. Sofia fazia comentários, aparentemente inocentes, mas carregados de veneno. Tens a certeza que o público do Chiado está preparado para algo tão forte? Ou não te preocupes com as vendas, querida. O importante é a oportunidade que o Diogo te está a dar. Cada palavra era uma agulha, a picar a confiança frágil de Amara. Diogo começava a perceber a hostilidade, mas a sua educação e a sua relação complicada com Sofia tinham tido um breve romance anos antes e ela ainda agia com uma possessividade latente, tornavam difícil para ele confrontá-la diretamente. Ela é assim, Amara. Ignora, dizia ele, sem compreender totalmente a profundidade do racismo que Amara enfrentava. Não posso ignorar, Diogo, respondeu Amara um dia, a voz embargada. Não é só ela, são os olhares. É o segurança que me segue quando entro aqui. É o funcionário que me perguntou se eu era da limpeza. É acharem que só estou aqui por ti, ou porque sou uma quota. Tu não entendes porque nunca tiveste de entender. A explosão de Amara deixou Diogo atordoado. Pela primeira vez ele viu o abismo que os separava, um abismo feito de séculos de história, de privilégio e de dor. Sentiu-se envergonhado da sua cegueira. Naquela noite ele não dormiu. Pesquisou, leu, tentou calçar os sapatos dela, sabendo que nunca lhe serviriam. Começou a ver o seu mundo, a sua família, a própria Sofia com outros olhos. A crise chegou a uma semana da inauguração. Sofia organizou um pequeno evento de pré-visualização para alguns colecionadores e críticos amigos. Amara foi convidada, mas sentiu-se como um item de exposição. Enquanto conversava nervosamente com um casal mais velho, Sofia aproximou-se com uma bandeja de bebidas. Oh, Amara, querida, podias dar uma ajuda? A empregada parece estar sobrecarregada. Disse-o com um sorriso doce, mas o impacto foi brutal. O casal olhou para Amara de forma diferente. O sangue fugiu-lhe do rosto. Humilhada, Amara murmurou uma desculpa e fugiu da galeria, as lágrimas a queimarem-lhe os olhos. Correu pelas ruas do Chiado, sem rumo, o som dos seus soluços a misturar-se com o fado que saía de um restaurante próximo. Acabou no seu armazém, o seu único refúgio. Olhou para as suas telas, para os rostos negros e fortes que pintara e sentiu-se uma fraude. Talvez Sofia tivesse razão. Talvez ela não pertencesse àquele mundo. Talvez devesse voltar para a Adamaia e esquecer os sonhos impossíveis.
Pegou num pincel e, num gesto de desespero, pensou em destruir tudo. Foi Diogo quem a encontrou. Tinha saído da galeria logo a seguir a ela, furioso com Sofia. Encontrou ali, paralisada pela dor, Amara. Ele não sabia o que dizer. Ela conseguiu, Diogo, sussurrou Amara. Eu não aguento mais. Eu não sou daqui. Eu desisto. Diogo aproximou-se lentamente. Não desistas. Por favor. Desta vez a sua voz não era ingênua. Era firme, carregada de uma nova compreensão. O que a Sofia fez foi nojento, e eu fui um cobarde por não a ter confrontado antes. Mas tu és mais forte do que ela, mais forte do que todos eles. A tua arte é a tua voz. Não deixes que eles a silenciem. Ele pegou nas mãos dela, manchadas de tinta. Eu sei que não entendo tudo, mas estou a tentar, e estou aqui. Luta. Mostra-lhes quem és. As suas palavras, a sinceridade no seu olhar tocaram algo fundo em Amara. A raiva começou a substituir a dor. A sua mãe tinha razão. O medo não a trouxera até ali. Olhou para as suas telas. Não era um sinal de fraqueza, era um testemunho de força. Naquela noite, ela não dormiu. Mas não foi por tristeza. Foi por fúria criativa. Pegou na maior tela que tinha e começou a pintar. Pintou a dor, a humilhação, a raiva, mas também pintou a resiliência, o orgulho, a beleza desafiadora da sua identidade. Pintou a sua alma, sem filtros, sem medo. Diogo, por sua vez, teve o seu próprio confronto. No dia seguinte foi ter com Sofia. Pela primeira vez não hesitou. O que fizeste a Amara foi inaceitável, Sofia. O teu racismo, o teu classismo, acabou. Ou a tratas com o respeito que ela merece, ou sais da minha vida e desta galeria. Sofia riu-se, um som frágil. Diogo, não sejas ridículo. Estás a arriscar tudo por ela? Ela não pertence aqui. Tu sabes disso. O único que não pertence aqui é o teu preconceito, respondeu Diogo, a voz fria. A Amara fica. A sua arte fica. E se tiveres algum problema com isso, a porta está aberta. A determinação dele surpreendeu Sofia, deixando-a momentaneamente sem palavras. Ela percebeu que tinha perdido. Pelo menos aquela batalha. A noite da inauguração chegou, carregada de eletricidade. A Galeria Prisma estava cheia. O zumbido das conversas, o tilintar dos copos, o cheiro a perfume e a expectativas. Amara chegou acompanhada por Diogo e pela sua mãe, Dona Isabel, que vestia um bubu majestoso, irradiando uma calma régia. Amara sentia os olhares, como sempre, mas desta vez algo era diferente. Manteve a cabeça erguida. O seu novo quadro, terminado na madrugada anterior, estava estrategicamente colocado, ainda coberto. Diogo fez um breve discurso falando sobre a importância de novos olhares, de novas vozes, e então apresentou Amara. Um silêncio expectante caiu sobre a sala. Amara caminhou até ao seu quadro. As suas mãos tremiam, mas a sua voz era clara. Eu pinto o que sou, e o que sou é uma mulher negra, lisboeta, artista. A minha arte é a minha verdade, e hoje quero partilhar convosco a minha mais recente verdade. Com um gesto firme, puxou o pano. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. A tela era avassaladora. Um autorretrato, mas não como os outros. O seu rosto, com o turbante de capulana, dominava a tela, mas os seus olhos continham a dor das humilhações, a força dos seus antepassados, a chama desafiadora da sua alma. Estava rodeada por fragmentos da cidade, azulejos partidos, muros grafitados, a luz do Tejo, mas também por sombras, por mãos pálidas que a tentavam puxar para baixo, por sussurros transformados em pinceladas escuras. Mas no centro o seu olhar era direto, inabalável, quase acusador. Era uma declaração, era um manifesto. O silêncio prolongou-se por um momento, denso e pesado. Amara sentiu o seu coração na boca. E então um aplauso começou. Tímido no início, mas depois cresceu, ecoando pela sala. Pessoas aproximavam-se, os olhos fixos na tela, murmurando palavras de admiração. Um crítico de arte conhecido, um homem temido pela sua acidez, aproximou-se de Amara. Minha senhora, disse ele, a voz surpreendentemente embargada. Isto não é apenas pintura, isto é poder. Sofia observava de um canto, o rosto uma máscara de incredulidade e fúria contida. Tinha tentado uma última manobra, sugerindo que o quadro de Amara era demasiado agressivo e devia ser mudado para um local mais discreto, mas Diogo fora irredutível. Agora via o seu plano a desmoronar-se. O exótico tornara-se o centro das atenções. A protegida revelara-se uma força. Diogo aproximou-se de Amara, os olhos brilhando de orgulho e amor. Pegou na mão dela, entrelaçando os seus dedos com os dela ali à frente de todos. Eu disse-te, sussurrou ele, eu disse-te que eles veriam. Amara olhou para ele, depois para sua mãe, que chorava silenciosamente de orgulho, e finalmente para a multidão. Pela primeira vez naquele mundo branco e polido, ela não se sentiu invisível.
sentiu-se vista e pela primeira vez sorriu. Um sorriso genuíno, cansado, mas luminoso, que iluminou a sala inteira. A batalha não estava ganha, ela sabia. O racismo não desapareceria com uma exposição. Mas naquela noite ela tinha conquistado um território. Tinha reclamado o seu espaço. Tinha provado que a sua voz, a sua cor, a sua arte importavam. Os meses que se seguiram à exposição não foram um conto de fadas. Amara não se tornou rica da noite para o dia. A Galeria Prisma vendeu seu autorretrato a um colecionador estrangeiro por um preço respeitável, o que lhe permitiu finalmente alugar um pequeno espaço, um T0 com luz natural na graça, que seria o seu lar e o seu ateliê. Pôde comprar telas novas e tintas de qualidade. Pôde dar algum dinheiro à mãe, vendo o alívio nos seus olhos cansados, mas a luta diária persistia. Sofia, embora diminuída, continuava a ser uma presença na galeria. Os seus comentários tornaram-se mais subtis, mas não menos venenosos. Outras galerias mostravam interesse, mas muitas vezes queriam que Amara repetisse a fórmula do quadro de protesto, tentando encaixotá-la numa narrativa que lhes convinha. Os críticos que a elogiaram agora esperavam o próximo golpe, colocando sobre ela uma pressão imensa. E o racismo do dia-a-dia não desaparecera. Ainda sentia os olhares no metro, a desconfiança nas lojas, a condescendência velada em certos círculos. Mas algo fundamental mudara. Amara, a validação, por mais imperfeita que fosse, dera-lhe uma nova camada de confiança. A experiência da exposição ensinara-lhe que podia enfrentar a adversidade sem se quebrar. Começou a navegar o mundo da arte com mais astúcia, a aprender a dizer não, a definir os seus próprios termos. A sua arte também evoluiu. Continuava a explorar as suas raízes e a sua identidade, mas com uma liberdade recém-descoberta, experimentando novas técnicas, novas temáticas. O seu relacionamento com Diogo também se aprofundou, mas não sem desafios. Ele era o seu maior apoiante, mas as suas origens diferentes continuavam a ser um ponto de fricção. Ele esforçava-se por compreender, lia, ouvia, mas por vezes escorregava, dizendo algo ingênuo que a magoava. Amara, por sua vez, tinha de aprender a confiar, a baixar as suas defesas, a aceitar a ajuda dele sem sentir que isso diminuía a sua independência. Houve jantares tensos com a família de Diogo, os Vasconcelos. Eram educados, polidos, mas Amara sentia a avaliação nos seus olhos, as perguntas subtis sobre a sua origem, as expectativas não ditas. A mãe de Diogo, uma mulher de uma elegância fria, uma vez comentou: "É maravilhoso que o Diogo esteja a ajudar alguém com tanto potencial. É quase caridade, não acha?" Amara respondera com calma: "Eu não procuro caridade, Dona Constança. Procuro respeito. E o Diogo é meu parceiro, não meu benfeitor." A tensão fora palpável, mas Diogo apertara a mão de Amara por baixo da mesa, um gesto que valeu mais do que 1000 palavras. Houve momentos de dúvida, momentos em que Amara se perguntava se seria mais fácil voltar para a segurança e anonimato dos subúrbios. Momentos em que Diogo se sentia esgotado pela luta constante contra o seu próprio meio. Mas o que os unia era mais forte. Era o amor pela arte, a admiração mútua e, acima de tudo, um respeito profundo pela jornada um do outro. Aprenderam a comunicar, a discutir as suas diferenças, a perdoar os erros um do outro. Um ano depois da exposição, Amara preparava a sua primeira mostra individual. A pressão era enorme. Sofia, agora numa posição mais secundária na galeria, mas ainda presente, observava cada passo, esperando um deslize. Mas Amara estava mais segura. Trabalhava incansavelmente no seu ateliê na Graça, as paredes cobertas de novas telas que mostravam a sua evolução. Pintava não apenas a luta, mas também a alegria, a comunidade, a beleza encontrada nos lugares inesperados, a luz de Lisboa que banhava tanto os palácios como os bairros sociais. Diogo estava lá, não como curador desta vez. Amara insistira em trabalhar com outra pessoa para afirmar a sua independência, mas como parceiro. Ajudava a esticar telas, trazia-lhe comida quando ela se esquecia de comer, ouvia os seus desabafos. A sua jornada de despertar continuava. Tornara-se mais ativo em causas antirracistas, usando a sua influência, por pequena que fosse, para promover artistas de minorias. A noite da inauguração da sua exposição individual foi diferente da primeira. Havia ainda nervosismo, mas agora era misturado com uma sensação de propriedade. Amara não era mais uma desconhecida, uma aposta arriscada. Era uma artista com uma voz reconhecida. A galeria estava cheia, não apenas com a elite do Chiado, mas também com pessoas do seu bairro, amigos da faculdade, ativistas, artistas de diferentes origens.
A sua mãe estava lá, claro, o rosto resplandecente de orgulho. As obras eram poderosas. Havia retratos, paisagens urbanas, peças quase abstratas que pulsavam com cor e emoção. Cada quadro contava uma história, um fragmento da sua jornada, mas também da jornada de tantos outros. Amara circulava pela sala, não mais tímida e assustada, mas confiante, explicando o seu trabalho, rindo, conversando. Via Sofia num canto, a beber champanhe e o seu sorriso polido a parecer um pouco forçado. Elas trocaram um olhar. Não havia mais medo nos olhos de Amara, apenas uma calma determinada. Sofia desviou o olhar primeiro. Mais tarde, Amara e Diogo subiram ao terraço da galeria, de onde se via o Tejo a brilhar sob as luzes da cidade. O ar estava fresco e o som da festa chegava-lhes abafado. Conseguiste, disse Diogo, abraçando-a. Estou tão orgulhoso de ti. Amara encostou a cabeça ao ombro dele. Nós conseguimos, corrigiu ela. Não foi fácil, e sei que não vai ser. Mas... Ela olhou para a cidade, para as luzes que se espalhavam desde a baixa até a outra margem. Sinto que encontrei o meu lugar. Ou talvez esteja a construí-lo. Estamos a construí-lo, disse Diogo, juntos. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro não havia um anel de diamantes, mas sim um pincel antigo com o cabo de madeira polida pelo uso e uma pequena placa de prata gravada com a data daquela noite. Não é uma promessa de um final feliz, disse ele. É uma promessa de continuar a lutar, a criar, a ver-te, ao teu lado. Amara sorriu, as lágrimas a brilharem nos seus olhos. Não era um gesto grandioso, mas era real. Era deles. Ela pegou no pincel. Eu aceito a promessa. Beijaram-se ali, sob o céu de Lisboa, sabendo que a sua história não era um conto de fadas, mas algo muito mais complexo, mais difícil e, por isso mesmo, muito mais precioso. Era uma história de arte, de luta, de amor e de resiliência, pintada com as cores vibrantes e as sombras profundas da vida real. A exposição foi um sucesso. As críticas foram, na sua maioria, positivas, destacando a maturidade e a profundidade do novo trabalho de Amara. Algumas peças foram vendidas, outras selecionadas para exposições internacionais. Amara começou a receber convites para dar palestras, para participar em painéis sobre arte e identidade. A sua voz, antes silenciada, era agora ouvida. Mas o sucesso trouxe novos desafios. A pressão para produzir, a expectativa constante, a dificuldade em manter-se fiel a si mesma num mundo que tentava constantemente mercantilizar a sua história. E havia sempre a sombra do racismo, por vezes mais subtil, outras vezes dolorosamente explícita. Numa entrevista, um jornalista perguntou-lhe se ela não se sentia limitada por pintar sempre sobre temas raciais. Amara respondeu com a sua nova firmeza. A experiência branca é considerada universal, mas a minha é limitada. Eu pinto a condição humana através da minha perspectiva. Se isso o incomoda, talvez o limitado seja o seu olhar, não a minha arte. Diogo também enfrentava os seus próprios desafios. A sua decisão de apoiar Amara e de se tornar mais vocal sobre questões raciais custou-lhe algumas amizades e criou tensões com a sua família. O seu pai, um homem de negócios pragmático, não compreendia porque Diogo complicava a sua vida e a sua carreira. Mas Diogo mantinha-se firme. O amor por Amara abrira-lhe os olhos para uma realidade que ele não podia mais ignorar. Juntos tornaram-se um casal visível, um símbolo para alguns de esperança e para outros de desconforto. Eles aprenderam a encontrar refúgio no seu pequeno mundo, no ateliê de Amara, entre telas e cheiro a tinta, onde podiam ser apenas eles mesmos. Em longas caminhadas pelas ruas de Alfama, perdendo-se nas vielas estreitas. Em jantares simples com a mãe de Amara, onde Diogo ouvia histórias de Angola e aprendia a comer muamba de galinha. Eram estes momentos que os sustentavam, que os lembravam do porquê da sua luta. Um dia, Amara recebeu uma carta. Era de uma jovem rapariga negra de um bairro social nos arredores do Porto. A rapariga escrevia que tinha visto o trabalho de Amara online e que pela primeira vez sentira que também podia sonhar em ser artista. Tu mostraste-me que é possível, escrevia ela. Amara leu a carta com lágrimas nos olhos. Percebeu que a sua luta, a sua arte, ia além dela mesma. Tinha um impacto, criava ondulações. Decidiu usar a sua plataforma, por pequena que fosse, para ajudar outros. Começou a dar workshops gratuitos de pintura no seu antigo bairro. Juntou-se a Diogo na criação de uma pequena fundação para apoiar jovens artistas de minorias, ajudando-os com materiais e acesso a galerias. Descobriu uma nova faceta da sua força, a força de erguer os outros consigo. Sofia Menezes de Castro continuou no seu mundo.
Casou-se com um banqueiro rico, aparecia nas colunas sociais, mas havia algo de vazio no seu sorriso. Por vezes os seus caminhos cruzavam-se em eventos de arte, trocavam cumprimentos frios e distantes. Sofia nunca admitiria, mas talvez no fundo sentisse uma ponta de inveja, não do sucesso de Amara, mas da sua autenticidade, da sua paixão, da sua coragem, coisas que o dinheiro não podia comprar. Numa tarde chuvosa de outono, anos depois do primeiro encontro, Amara e Diogo estavam no seu ateliê. Amara pintava e Diogo lia ao seu lado. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo som da chuva na janela e pelo roçar do pincel na tela. Amara trabalhava num quadro diferente. Era uma paisagem de Lisboa, mas não era a Lisboa turística. Eram os telhados dos subúrbios, as antenas parabólicas, as roupas a secar nas janelas, tudo banhado por uma luz suave e melancólica, mas digna. Diogo olhou para ela, para a concentração no seu rosto, para a forma como a luz brincava no seu cabelo. Pensou em tudo o que tinham passado, nas batalhas travadas, nas lágrimas e nos risos. Sabes, disse ele, quebrando o silêncio. A Laura, a minha ex, uma vez disse que eu tinha saído do meu mundo por ti. Amara parou de pintar e olhou para ele. E saíste? Diogo sorriu. Não, eu não saí do meu mundo. Tu expandiste o meu. Mostraste-me que o meu mundo era pequeno demais. Amara sorriu de volta. Voltou-se para a tela e acrescentou uma pincelada de cor vibrante, um ponto de luz quente no meio da paisagem cinzenta. A sua história não tinha terminado. As lutas não tinham terminado. Mas eles tinham encontrado uma forma de navegar o mundo, juntos, construindo pontes onde antes havia muros, pintando um futuro com as cores da esperança, da resiliência e, acima de tudo, do amor. O cheiro a terebentina misturava-se agora com o cheiro do café que Diogo fazia e com a sensação de paz conquistada. Era o cheiro de casa. Amara continuou a sua ascensão, mas fê-lo nos seus próprios termos. Recusou ofertas que a tentavam transformar num produto exótico. Escolheu galerias que respeitavam a sua visão. A sua arte tornou-se uma referência estudada em universidades, admirada por muitos, mas nunca perdeu a ligação às suas raízes. Continuava a visitar a mãe na Damaia, a conversar com os vizinhos, a encontrar inspiração nas histórias anónimas que a rodeavam. A sua fundação com Diogo cresceu, ajudando dezenas de jovens a encontrar o seu caminho. Amara tornou-se mentora, uma figura de inspiração, especialmente para jovens mulheres negras que viam nela a prova de que os seus sonhos eram válidos. Ela ensinava-lhes não apenas técnica, mas também resiliência, a importância de conhecerem o seu valor e de não deixarem que ninguém o diminuísse. Diogo, por sua vez, deixou a galeria da família de Sofia e abriu o seu próprio espaço, um lugar dedicado à arte contemporânea diversa e inclusiva. Era um risco, mas ele sentia que era o seu caminho. A sua relação com a família permaneceu tensa, mas encontrou um novo tipo de respeito, mesmo que relutante, pela sua coragem e convicção. Um dia, Amara foi convidada para fazer uma grande retrospectiva do seu trabalho no Centro Cultural de Belém. Era uma consagração, um reconhecimento ao mais alto nível. Enquanto percorria as salas cheias dos seus quadros, desde os primeiros esboços feitos no armazém abandonado até às suas obras mais recentes, sentiu uma onda de emoção. Viu a sua jornada, as suas dores, as suas vitórias estampadas naquelas paredes. No meio da multidão na inauguração viu um rosto familiar. Era Sofia. Estava mais velha, com algumas linhas finas a marcar o seu rosto sempre impecável. Estava sozinha. Os seus olhos encontraram os de Amara através da sala. Por um momento, Amara sentiu um velho arrepio, mas depois sentiu apenas uma espécie de compaixão distante. Sofia aproximou-se, hesitante. Amara, parabéns. O teu trabalho é notável. A voz dela era diferente, menos arrogante, talvez um pouco cansada. Obrigada, Sofia. Houve um silêncio constrangedor. Começou Sofia, e depois parou. Eu queria pedir desculpa. Fui injusta contigo. Cega. Amara olhou para ela. A desculpa parecia genuína, embora talvez tardia. Eu aceito as tuas desculpas, Sofia. Não pelo meu bem, mas pelo teu. O preconceito fere mais quem o carrega. Sofia sentiu os olhos a brilharem. Tens razão, foste sempre mais forte. Ela deu um pequeno sorriso triste. Felicidades, Amara, mereces. E afastou-se, desaparecendo na multidão. Amara sentiu que um ciclo se fechava. Não precisava da desculpa de Sofia para se sentir validada, mas era um sinal de que por vezes as pessoas podem mudar, mesmo que pouco, mesmo que tarde. Diogo juntou-se a ela, apertando-lhe a mão. Tudo bem, respondeu Amara, sentindo uma leveza inesperada.
Olharam para a sua obra mais famosa, o autorretrato da primeira exposição, que agora ocupava um lugar de destaque. Ao lado estava o seu quadro mais recente, um retrato dela e de Diogo, sentados no seu atelier, rodeados de telas, a luz de Lisboa a entrar pela janela. Não era um retrato idealizado. Havia sombras, havia sinais de cansaço nos seus rostos, mas havia, acima de tudo, uma profunda cumplicidade, uma paz partilhada. O título era simples, Construção. Amara sabia que a construção nunca estaria totalmente terminada. Haveria sempre novos desafios, novas lutas, novas sombras a pintar. Mas ela tinha as suas ferramentas, os seus pincéis, a sua coragem, o seu amor. E tinha a certeza de que, quaisquer que fossem as cores que o futuro trouxesse, ela teria a força para as misturar na sua própria tela, criando uma vida que era inegavelmente sua. E isso era a maior obra de arte de todas. Os anos passaram. O ateliê na Graça tornou-se pequeno para os sonhos de Amara e para a família que começaram a construir. Tiveram uma filha, a quem chamaram Luz. Uma menina de pele acobreada e olhos curiosos como os do pai, com o cabelo rebelde e o sorriso luminoso da mãe. Criá-la tornou-se a nova tela de Amara, um desafio diário para lhe dar as raízes e as asas que ela própria tivera de lutar tanto para encontrar. Mudaram-se para uma casa com um pequeno jardim em Campo de Ourique, um bairro com alma, onde Amara montou um ateliê espaçoso, com luz a jorrar das janelas. Diogo geriu a sua galeria com sucesso, tornando-a um ponto de referência para a arte que desafiava fronteiras. A casa deles tornou-se um ponto de encontro para artistas, escritores, ativistas, um espaço de conversa, de criação e de apoio mútuo. Amara nunca deixou de pintar a sua verdade, mas a sua paleta expandiu-se. Pintou a maternidade, as alegrias e os medos. Pintou a passagem do tempo, a beleza da imperfeição. Pintou a memória de Angola, que visitou pela primeira vez com a mãe e a filha, numa viagem emocional que a reconectou profundamente com as suas origens. Um dia, Luz, já com uns 7 anos, chegou da escola com um rosto triste. Contou que uma colega lhe tinha dito que o seu cabelo era esquisito e que a sua pele era cor de lama. O coração de Amara apertou-se. A velha dor estava ali, pronta a ser passada para a próxima geração. Mas Amara respirou fundo, ajoelhou-se em frente da filha e pegou nas suas pequenas mãos. Luz, meu amor, disse ela, a voz suave, mas firme. O teu cabelo não é esquisito, é uma coroa. Cada caracol conta uma história de força, de reis e rainhas de África. E a tua pele? A tua pele tem a cor da terra boa, a cor do chocolate, a cor da noite estrelada é linda, e nunca deixes que ninguém te diga o contrário. Pegou num dos seus quadros, um que retratava mulheres angolanas com turbantes coloridos e sorrisos largos. Vês estas mulheres? São as tuas avós, as tuas tias. São fortes, são belas. E tu és como elas. Tens essa força e essa beleza dentro de ti. Luz ouviu, os olhos grandes a absorver cada palavra. O seu rosto começou a clarear. Como tu, mamã. Como eu, meu amor. E como a avó Isabel e como tantas outras. Amara abraçou-a com força. Naquele momento compreendeu que a sua maior luta, a sua obra mais importante, era garantir que a sua filha crescesse sabendo o seu valor, amando a sua pele, celebrando a sua herança, num mundo que ainda tentaria muitas vezes dizer-lhe o contrário. Naquela noite, Amara começou um novo quadro. Era um retrato de Luz. Não a pintou triste, mas sim como a via, radiante, forte, com a sua coroa de caracóis e os olhos a brilharem com a promessa de um futuro que, embora não isento de lutas, seria dela para pintar com as cores que escolhesse. Sabia que o preconceito ainda existia, que as sombras não tinham desaparecido. Mas enquanto houvesse artistas como ela, mães como ela, pessoas dispostas a lutar e a amar, haveria sempre luz. Uma luz persistente, quente e vibrante, como a luz dourada de Lisboa cair sobre a sua tela.